Olá, muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma aula de Biologia aqui do ABF. A gente vai dar sequência no estudo de Bioquímica e estamos falando sobre os nutrientes orgânicos e inorgânicos. Hoje é a vez da gente falar dos carboidratos, então vem comigo que é depois da vinheta. Os carboidratos, também conhecidos como açúcares, glicídios ou ainda hidratos de carbono, são as moléculas orgânicas mais abundantes do planeta Terra. Eles têm esse nome de hidrato de carbono ou carboidrato justamente por serem constituídos de carbono e hidrogênio que estão presentes sempre na mesma proporção, ligados a átomos de oxigênio. Os carboidratos, eles são produzidos através do processo de fotossíntese e com isso, o principal carboidrato que é formado e utilizado como fonte de energia é a glicose. A glicose, ela é oxidada no processo de respiração celular, sendo então a principal fonte energética dos organismos heterótrofos. Então, fica fácil da gente evidenciar uma das principais funções dos carboidratos, que é a produção de energia. Os carboidratos, eles podem ser classificados em mono, oligo e polissacarídeos. E essa classificação está relacionada com o tamanho da molécula. Os monossacarídeos, como o próprio nome diz, eles têm a composição de uma única molécula. E é interessante, essas moléculas elas podem obter de 3 até 7 carbonos na sua constituição. Elas vão todas ser nomeadas com o sufixo -ose. E -ose significa doce. Eu coloquei aqui para vocês glicose e frutose, que são dois isômeros. E, aliás, os monossacarídeos, eles são dessa forma, eles são isômeros. E como que a gente pode classificar esses isômeros? De acordo com a posição das suas funções orgânicas. Eu trouxe para vocês aqui a glicose e a frutose, então, que possuem a carbonila como função orgânica. E repara o seguinte, na glicose, a carbonila ela está presente na região terminal da molécula. Nessa situação, ela vai formar um aldeído. Já no caso da frutose, a carbonila ela está presente na região intermediária da molécula, formando então uma cetona. Reparem também que existe uma grande quantidade de hidroxila formando essas moléculas e é por isso que elas também são classificadas como álcool. Essa estrutura linear que a gente apresenta aqui, a glicose e a frutose, ela acontece na natureza. Só que é mais comum as moléculas estarem apresentadas na forma cíclica. E olha só que interessante, quando a dobra da molécula faz com que a hidroxila fique abaixo do carbono 1, que é esse carbono aqui da ponta, a gente tem uma alfa-glicose. E quando a hidroxila fica acima do carbono 1, a gente tem uma beta-glicose. Isso também pode ser importante para diferenciar os tipos de açúcares. Bom, além da função, da posição da função orgânica da molécula, a gente também pode classificar os monossacarídeos de acordo com o número de carbonos. A gente falou ali anteriormente que eles podem ter de 3 até 7 carbonos. E eu coloquei aqui alguns dos principais, que são açúcares que aparecem constantemente nas aulas de biologia e vocês têm familiaridade com os nomes. Então, o gliceraldeído, que é um açúcar que aparece bastante aí nas reações de produção de energia, ele é uma triose, ou seja, ele possui 3 carbonos. Já ribose, desoxirribose e ribulose são pentoses, pois possuem 5 carbonos na sua constituição. Lembrando que as riboses são responsáveis pela formação do RNA, desoxirribose é o açúcar que forma o DNA e a ribulose é o açúcar muito utilizado no ciclo de Calvin, que é a fase escura do processo de fotossíntese. A glicose, galactose e frutose são exemplos de hexoses, que são moléculas que apresentam 6 carbonos na sua constituição. A glicose é o carboidrato mais abundante, usado então como substrato energético pelos heterótrofos. A galactose está presente basicamente no leite e a frutose, como o próprio nome diz, é muito presente nas frutas e em outros vegetais.
Eu trouxe para vocês aqui um açúcar derivado que é o xilitol, que teve muita evidência nos últimos anos, porque ele é um açúcar que independe da insulina. Então ele não vai causar pico de insulina, consequentemente ele não vai fazer nenhuma pessoa engordar e nem desenvolver problemas cardiovasculares em decorrência do aumento da taxa de gordura no organismo. Muito bem, como que é produzido então o xilitol? Ele é produzido a partir da xilose. A xilose, ela é obtida através da fermentação de restos agrícolas, como casca de aveia, ou ainda bagaço de cana, ou então farelo de aveia, farelo de trigo. Esses restos agrícolas, eles são fermentados e a hemicelulose, retirada dessa fermentação, ela vai ser convertida em xilose. E a xilose, através de um processo ou de hidrogenação catalítica, né, que é um processo químico, ou de fermentação, que é um processo biológico, ela vai dar origem ao xilitol, que é esse açúcar independente da insulina muito utilizado nas dietas por aí. Muito bem, os oligosacarídeos, eles têm esse nome porque eles são constituídos de poucas moléculas. Poucos, a gente diz de 2 a 20 monossacarídeos. Então eu tenho moléculas únicas que se juntam, se combinam, formando oligosacarídeos. De 2 a 20 monossacarídeos podem compor um oligosacarídeo. E esses monossacarídeos, eles se unem uns aos outros através das ligações glicosídicas. E essas ligações glicosídicas são reações de desidratação, porque ao combinar 2 monossacarídeos, acontece a perda de uma molécula de água. Dentre os oligosacarídeos existentes, o mais importante para a gente saber aqui são os disacarídeos, que, como o próprio nome está dizendo, são compostos por 2 monossacarídeos. Nós temos 3 exemplos básicos: maltose, sacarose e lactose. A maltose, muito presente aí em cereais, ela é composta por 2 moléculas de glicose. Já a sacarose, que é o açúcar comum que a gente conhece, é a forma que a planta utiliza de carboidrato de transporte. Então, nos vasos condutores dos vegetais, percorre a sacarose. E ela é uma composição da glicose com a frutose, 2 monossacarídeos. E por fim, a lactose, muito presente no leite, é a combinação da glicose com a galactose, outros monossacarídeos. Muito bem, os polissacarídeos, então, eles são constituídos de muitos monossacarídeos, que também fazem ligações glicosídicas para poder se combinar. E nós temos 2 tipos de polissacarídeos, os homopolissacarídeos e os heteropolissacarídeos. O que vai ser mais importante para a gente aqui são os homopolissacarídeos, e eles têm esse nome porque eles são combinações, eles são polissacarídeos da mesma molécula, de moléculas iguais. E quem é a molécula aqui? É a glicose. Então, amido, celulose, glicogênio e quitina são uniões, são combinações de várias moléculas de glicose unidas em ligações glicosídicas. E o que faz várias moléculas de glicose terem capacidade de formar elementos tão distintos? Simplesmente a forma com que essas moléculas se conectam, se ligam quimicamente. O amido nos vegetais é o açúcar de reserva. Então a glicose que é produzida ali durante o processo de fotossíntese vai ser transportada através da sacarose, na forma de sacarose, mas ela vai ser armazenada dentro de estruturas específicas na célula chamada de amiloplastos, na forma de amido. Então são várias glicoses que estão ali na forma de amido, utilizadas como reserva desses vegetais. Os vegetais podem utilizar esse amido em situações onde a taxa fotossintética está muito baixa, e quando um outro organismo come esse vegetal, ele está adquirindo esse açúcar, que é reserva, e para esse organismo que é, portanto, heterótrofo, ele vai ser utilizado como fonte de energia. Então esse amido ele vai ser quebrado e as glicoses vão ser utilizadas como substrato energético para a produção de ATP.
A celulose compõe a parede celular das células vegetais e é por isso que a gente diz que ela tem função estrutural. Já nos organismos animais, em especial nos mamíferos, não tem função energética porque a celulose não tem enzimas que fazem a sua quebra. Então, ela vai ser muito importante no peristaltismo, que é o movimento que o intestino faz para a liberação do bolo fecal. Essa celulose, como ela não é quebrada, ela forma longas fibras e essas fibras auxiliam nesse movimento de peristaltismo. A gente ainda tem benefícios no consumo de fibras por conta do controle da glicemia e a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. O glicogênio é uma substância que não tem função, ele não existe nos vegetais, mas ele vai ser o açúcar utilizado como reserva nas células animais, nos organismos animais, e a gente já vai falar um pouquinho melhor sobre o controle dessa glicemia. A quitina é um açúcar que está presente também nos organismos animais, promovendo a estrutura. O exoesqueleto dos animais artrópodes é feito de quitina, que é esse polissacarídeo. Como exemplo de heteropolissacarídeo, eu trouxe alguns açúcares que são famosos também, como por exemplo o ácido hialurônico. O ácido hialurônico, ele compõe a matriz da nossa derme junto com o colágeno. Além disso, nós temos os peptidoglicanos também, que formam a parede celular de bactérias e são responsáveis pela virulência dessas bactérias, ou seja, pela agressividade delas. E eles também são responsáveis pela antigenicidade, que é a produção de anticorpos a partir do contato com o patógeno. Além disso, nós temos também a heparina, que é um anticoagulante. Quando a gente fala em carboidratos, a gente precisa se lembrar do controle da glicemia, ou seja, da quantidade de glicose que tem no nosso sangue. Lembrando que a gente precisa manter essa taxa de glicose numa quantidade ideal. Abaixo dessa taxa não é legal, o corpo sente, é o que a gente chama de hipoglicemia, e acima dessa taxa são fatores relacionados a diabetes. Então vamos entender como que acontece o controle da glicemia no organismo. Então quando a gente ingere amido, nossa principal fonte energética, no processo de digestão, a gente tem a formação de glicose, então eu vou ter uma alta taxa de glicose no sangue nesse momento. O que vai acontecer? O nosso organismo, através do pâncreas, vai liberar a insulina. É um hormônio produzido simplesmente em decorrência do acúmulo, da presença de glicose no nosso organismo. E a insulina, ela vai ser responsável por levar a glicose para dentro das nossas células, onde vai acontecer a produção de energia. Quando as células estão supridas com a demanda energética, a glicose que ainda resta lá no nosso sangue, ela também vai ser levada pela insulina para as células hepáticas e musculares. Aqui no fígado e nos músculos, a glicose ela vai ser armazenada na forma de glicogênio. Nós vimos anteriormente que o glicogênio é o açúcar de reserva dos organismos animais. Então são polímeros, ou seja, são longas moléculas compostas de glicose decorrentes do acúmulo aqui no fígado e nos músculos. Parte ainda dessa glicose, se ainda tiver bastante glicose no sangue, dependendo da quantidade de amido que foi ingerida, ela também vai ser armazenada nas células na forma de gordura, o que também é um tipo de reserva, mas a gente vai deixar para falar isso na nossa próxima aula. Esse processo de síntese de glicogênio, que vai ser armazenado no fígado e nos músculos, é conhecido como glicogênese, ou seja, formação de glicogênio, e o hormônio responsável é a insulina. Como ele é um açúcar de reserva, quando o nosso organismo precisa retirar açúcar dessa reserva, vai entrar em ação um outro hormônio também produzido pelo pâncreas, que é chamado de glucagon. O glucagon ele faz a glicogenólise, ou seja, ele retira a reserva lá do fígado e dos músculos, retira o glicogênio de lá e joga no sangue novamente na forma de glicose. A gente falou anteriormente sobre o consumo de fibras e como elas são importantes para auxiliar no peristaltismo. Acontece que as fibras, elas também são muito importantes para ajudar no controle da glicemia. Então nós temos açúcar, com relação aos açúcares, nós temos alimentos que têm baixo índice glicêmico e alto índice glicêmico. E o que é isso?
Os alimentos com baixo índice glicêmico são aqueles que liberam o açúcar do intestino para a corrente sanguínea de forma lenta e eles são muito bons para o nosso organismo. Já os alimentos com relação aos açúcares que têm um alto índice glicêmico são aqueles que são liberados para a corrente sanguínea de forma muito rápida e intensa. O que acontece? Quando a gente come um alimento de alto índice glicêmico, ocorre um pico de insulina na nossa corrente sanguínea. E esse pico de insulina vai ser responsável pela sensação de fome, já que a insulina leva a glicose muito rápido para as células, vai faltar açúcar no meu sangue e vou ter a sensação de fome. Outra coisa que vai acontecer ao longo de muito tempo, né, e não dá para mensurar assim ao certo, mas ao longo de um tempo e devido à predisposição genética, algumas pessoas podem desenvolver falha do pâncreas, então ele passa a falhar na produção de insulina, gerando aí a diabetes. E outra coisa que pode acontecer também ao longo do tempo, por influência genética, é a resistência à insulina, ou seja, as células que precisam precisam se conectar à insulina para promover a entrada de glicose, elas não vão mais fazer essa conexão com a insulina, elas não reconhecem mais a insulina. Consequentemente, a insulina não consegue jogar a glicose para dentro da célula e o sangue fica com grande quantidade de glicose, caracterizando a diabetes. Aqui nós temos a diabetes do tipo 2. Então a melhor coisa para a gente fazer é consumir alimentos com baixo índice glicêmico ou então consumir fibras ou ainda proteínas que ajudam a diminuir o índice glicêmico desse tipo de alimentos. E aí a gente acaba preservando a nossa saúde e evitando inclusive o acúmulo de gordura e o mau colesterol dentro do nosso organismo, que pode estar relacionado aí com as doenças crônicas cardiovasculares. Bom, enfim, é isso. Eu espero que você tenha entendido e gostado dessa aula de carboidrato. Então não esquece de tirar um print dessa aula e postar no seu Instagram. Me marca! Vamos fazer esse canal crescer juntos? Muito obrigada! Se você gostou da aula, comenta aqui. Não esquece de curtir e compartilhar o vídeo. Então eu fico por aqui. Um beijo e até a próxima!